Então, talvez ela não esteja morta. John disse que esperava que sim. Ela poderia estar. Mas uma pessoa viva já teria se tornado conhecida, de uma forma ou de outra. Já se passaram 2 meses. Mas isso não aconteceu. Você precisa encontrar uma saída. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Sim. Mas em seu tempo livre. Não se esqueça de que agora você está oficialmente empregado. Não me decepcione, John, por favor. Eu respondo por você. Alexander estava procurando por Diana, viva ou morta. E ele teve que fazer a maior parte do trabalho sozinho. Colegas e superiores não aprovavam seu zelo. Mas o que diabos ela era para você? Ela acabará aparecendo. Não há nada a fazer. Procurar uma mulher desaparecida nos arbustos. E por que o Victor vai a julgamento, se não há corpo, nem pessoa viva? Seu Victor tinha o suficiente para 7 pessoas sem essa Diana. Mas Alexander decidiu vasculhar todos os pequenos povoados rio abaixo, em algum lugar para encontrar vestígios da garota desaparecida. Ele mesmo não podia mais acreditar em sua sorte quando conseguiu encontrar vestígios de Diana em uma das aldeias. Muito provavelmente em uma casa de fazenda, situada em uma curva do rio, em uma curva acentuada. Foi por causa dessa curva. Ela não podia ser encontrada na margem. Até então, ela simplesmente flutuava rio abaixo, presa em algum tronco que, a princípio, quase a matou, atingindo-a na cabeça, e depois a salvou, não permitindo que ela se afogasse. Congelada e ferida, ela ficou quase inconsciente. Ela foi encontrada por uma mulher idosa que tinha ido ao rio em busca de água. Ela ajudou a voltar para casa, deu-lhe toda a assistência possível e a deixou lá. Quando acordou, Diana não fez nenhuma tentativa de sair, voltar para casa ou se tornar conhecida. Ela havia perdido toda a lembrança daquela noite terrível. Ela ficou com uma mulher bondosa que estava muito feliz. Era Anne, que há 1 ano havia enterrado uma filha que morrera no parto e agora vivia sozinha com seu neto Mance, cujo pai havia fugido quando soube da gravidez de sua amada. Fique comigo, para onde você irá se não conseguir se lembrar de si mesmo? Há muitas pessoas diferentes, e elas não sabem o que farão com você. Você ficará comigo em vez de ficar com Diana. Esse nome fez Diana se lembrar de algo, era uma mulher, mas então o bebê, que estava feliz por ver uma nova pessoa, estendeu a mão. E o coração de Diana se apertou de repente. Aparentemente, sob a pressão de antes, o instinto maternal havia tomado conta dela. A vovó Mance se alegrou. Aqui está a sua mamãe, Mance. Por que eles me chamam de mamãe? Não posso ser mãe quando estou com 60 anos e minha filha é tarde demais para ele. Sou mais como uma bisavó para ele. Portanto, viva isso e então você verá. Talvez você se acostume com isso. E Diana começou a se acostumar com a tia Ana e Mance. Ela nunca tivera filhos. Ela se lembrava disso. E descobriu que ser mãe era muito agradável, embora problemático. Mas foi surpreendentemente fácil para ela começar a se acostumar com o trabalho que nunca havia feito antes. Então, um jovem parou em frente à sua casa e chamou por ela, Diane. É você? Ela estava pendurando a roupa no quintal e se assustou com o estranho. E quem é você? Eu não a conheço. De repente, um medo impotente a dominou. Ou talvez fosse alguém de uma vida passada da qual ela não se lembrava, mas por alguma razão ela estava com medo. Sou um investigador. Alexander. Estou procurando por você. Há uma grande necessidade de você na cidade. Por que você precisa dela? Ana saiu para a varanda. Você quer levá-la? Diana, você está nos deixando também. Alexander descobriu que Diana não se lembrava de nada de seu passado, então ele decidiu contar a ela como ela tinha ido parar no rio e por causa de quem. A tia Anne ficou sentada ouvindo e embalando o bebê. Quando ela ouviu o que havia acontecido com sua convidada, começou a chorar. Oh, minha filha, você quer voltar para lá? Fique conosco. Podemos ser surdos aqui, mas não há animais assim.
Nem haverá nenhum lá. Eles ficarão presos. Você, Diana, deve testemunhar contra eles. Não se preocupe, tia Ana, eu a levarei comigo. Não irei a lugar algum sem você. Eles que processem como quiserem. Vamos embora. Por favor, não se recuse. Eu tinha uma casa lá. Ou eles vão confiscá-la. Não sei, mas vou conseguir alguma coisa mesmo assim. Tudo bem, então. Não precisamos de muito, não temos nada aqui. A viagem para a cidade não durou muito, embora não tenha sido sem arrependimentos por parte da patroa, que lamentou ter de deixar a horta e alguns animais, que tiveram de ser doados a um vizinho. Se a senhora não gostar, eu voltarei. Deixarei Mance com você e irei eu mesma. Resmungando, Ana. Tia Ana, quem vai cuidar de você? Disse Diana. Mas acho que você vai gostar daqui. A própria Diana voltou para casa com certo receio, embora tivesse certeza de que seu marido havia partido. Ele havia sido detido, mas ela teve permissão para voltar para casa, inclusive para sua nova família. Tia Anne, acostumada a ambientes mais humildes, quase chorou, com medo de andar por uma casa tão luxuosa. Oh, me leve de volta, o que vou fazer aqui? Tudo brilha, tudo cintila. Estou com medo aqui. Eu mal a convenci a ficar por alguns dias. Talvez ela se acostumasse. E Diane já estava acostumada. Ela sempre se lembrava. E as lembranças não eram agradáveis, mas o medo havia desaparecido. Ela estava apenas triste. Por causa de um erro da juventude, ela teve que viver tantos anos em uma gaiola dourada. Eu era muito jovem quando conheci Liam. Durante toda a minha vida, vivi com meus pais na pobreza, mas depois o conheci e achei que a vida era boa. Um ano depois, percebi que tinha conseguido. Deus me livre de ser tão feliz. No dia seguinte, Alexander não chegou sozinho, mas com John. Era seu dia de folga e ele queria mostrar que Diana estava viva e bem, e não estava sozinha. Em um mês, a família ganhou um filho e uma tia. O investigador se alegrou. John olhou para Diana confuso. Ele hesitou em admitir que só havia se apaixonado por ela quando a viu na foto. E agora ele a via viva, bonita, alegre e gentil. Ele não sabia como havia se importado com o bebê. Depois de saber do papel de John em sua busca, ela também passou a sentir algo por ele. Mas antes que pudessem começar suas vidas, eles tiveram que passar pelo árduo processo de julgamento de Victor e Liam. Eles foram desmascarados e condenados a penas severas. Diane não podia esperar ver seu ex-marido novamente, especialmente depois de ter pedido o divórcio. No fim das contas, metade de todo o patrimônio do marido foi para ela. Ela decidiu ficar na casa com Mance e tia Ana, que estava gradualmente se acostumando com o ambiente elegante e não queria mais sair. Às vezes, até entristecia o fato de sua própria casa parecer um celeiro para ela. Então, quem vai levá-la? Viva e seja feliz, disse Diana. E as duas ficaram felizes. Afinal de contas, havia um bebê por perto. Todos os dias me surpreendo com meu progresso, pensou Diane. Ela entrou com o pedido de adoção e se tornou a mãe oficial de Mance. Logo houve outra mudança em suas vidas pessoais. John a pediu em casamento. Ele já estava trabalhando e fazendo cursos, e conhecer Diane foi um impulso a mais para seu desenvolvimento. Ele achava que sua jovem esposa não deveria se envergonhar dele. Ele temia que alguém pudesse pensar que ele estava se casando com ela por causa do dinheiro. Mas esse não era o caso. Ele se apaixonou por ela e pelo pequeno Mance e sonhava que eles tivessem seus próprios filhos. Seu melhor amigo, o pesquisador Alexander, aprovou esses planos e prometeu ser o padrinho do recém-nascido. Se você gostou da história, apoie-me com o botão Thumbs Up. É apenas um clique para você, mas significa muito para mim. Agradeço desde já. Não entendo do que se trata, o que eu tenho a ver com tudo isso. Eles suspeitam de mim de alguma coisa, então eu apresento todas as suas acusações ou as retiro? Não tenho tempo para responder a essas perguntas idiotas.
No final, o investigador o deixou ir, mas o avisou que talvez tivessem que se encontrar novamente. Vitor o deixou de muito mau humor. Acho que não estou em apuros, afinal, seu desgraçado. Ele poderia sair dessa, mas o que ele faria? De qualquer maneira que você olhe para isso, é tudo sobre ele. Liam deu as ordens. Vitor fez, ele pagou pelo que Liam disse, e você deveria matar aquele homem. Qual é a opinião sobre as palavras? Não sei o que ele disse. Eu deveria ter dito não e ido dormir. Mas não disse. Vitor, obediente e ávido por dinheiro, fez tudo. Agora quem é o culpado? Quem será punido em toda a extensão da lei? Não, a culpa é dele mesmo, é claro, quem pode argumentar? Tudo por causa daquela maldita Diana. Sim, Vitor a conhecia desde o ensino médio. E não só isso, ele a conhecia. Ele estava apaixonado. E não apenas por uma garota de sua idade, mas por uma garota 2 anos mais nova. Ela não tinha nada em mente, a não ser o Rerê. Nada. Mas ele ficou longe dela quando estava no ensino médio. Ele foi à formatura dela, achando que eles eram iguais agora. Ele agora é estudante, e ela está indo para a faculdade em breve. Portanto, agora eles eram quase adultos. Não seria lisonjeiro para ela namorar alguém como ele? Acontece que não era. O que ela provou ali mesmo na formatura, com uma grande multidão e todos que ela conhecia. No começo, ela parecia estar dançando com ele, estava tudo bem, mas, de repente, não deu certo. Não, você já teve o suficiente disso. Quando você for professora, então conversaremos. Ele não queria responder a ela no mesmo tom, mas ficou confuso, se revelou e se mostrou um verdadeiro palhaço. E ele tinha um ressentimento contra os professores. Mas um dia ele responderia por tudo. Ele teria que se encontrar novamente. E assim eles fizeram. Talvez ela nunca tivesse respondido. Foi assim que aconteceu, não foi? Ele entrou em contato no ano em que se casou com Diana. E Vitor percebeu que essa era a sua chance. É claro que ele não agiu imediatamente. Esperar sempre foi seu forte. Você não pode fazer isso imediatamente. E o próprio Liam estava apaixonado até as orelhas. E Diana também, ao que parecia. Alguns anos depois, ele percebeu que havia chegado a hora. Foi quando as fotos foram divulgadas. Foi uma questão de minutos até que ela as deixasse. Não demorou muito para que ela percebesse, ela chamou seu Vitor, jogou as fotos na mesa e disse: Você viu o que o meu faz? O que você acha que eu deveria fazer por ele? Bem, divórcio. Sem filhos. Portanto, não pode haver reivindicações da parte dela. Então, deixe-a ir para onde quiser, com seus pais, um bêbado e a mãe de uma faxineira. Eles ficarão felizes em ver que ela é tão legal. A namorada da escola agora? Ela não é minha namorada, mas também não é minha inimiga. Ou você quer levar esse tipo de coisa mais a sério? Ela não precisa viver, certo? Faça o que você sabe fazer. E eu não quero seu espírito nesta terra novamente. Eu pago o dobro. Ele disse. Não tem problema, não se preocupe, respondeu Vitor. Embora, com toda honestidade, ele não se importaria que o marido dela o envergonhasse. E expulso de casa. Sua morte não era algo de que ele precisava tanto. Mas como o cliente estava pedindo, e pagando bem, ele não podia recusar. Era apenas uma questão de atrair Diana para um pequeno passeio. Como fazer isso? Ele já tinha pensado em uma. Certa vez, ele havia pedido a Liam que saísse de casa à noite para executar seu plano. Fácil. Mas certifique-se de que não seja em casa. Eu entendi. Eu entendo alguma coisa. Só preciso tirá-la de casa em segurança, Vitor lhe garantiu. Então, ele ligou para Diane e propôs um passeio hoje à noite. Que tipo de passeio? Ela se perguntou. Precisamos conversar, sem testemunhas.
Diane, eu não vou dizer nada agora, não pelo telefone. Uma oferta como essa ela não poderia recusar, então, sem hesitar, ela saiu no horário combinado e entrou no carro de Victor. Acho que não estou interessada em meu marido, disse ela imediatamente. Parece que estamos caminhando para o divórcio. Ele se tornou insuportável. Não diga isso, parece que a culpa não é dele. Bem, de quem é a culpa? Diana se perguntou. Da doença dele. Sim, Diana. Liam tem uma doença terminal. Diana não amava mais seu marido, mas ainda sentia simpatia por ele. Victor começou a descrever sua condição. Diga a ele qual era a doença, o que o futuro próximo reservava para eles. A pobre mulher começou a chorar. Acalme-se, Diana, você é jovem, vai encontrar outra pessoa, não se mate. Não fique com raiva dele. Ele sabe que não tem muito tempo de vida. É por isso que ele fica com raiva de vez em quando. Vamos dar uma volta. Você precisa de um pouco de ar. Ele se ofereceu para atravessar a ponte a pé, pois sabia que Diana não sabia nadar. Na metade da travessia, ele decidiu agir, agarrou a garota magra e tentou jogá-la por cima da grade. Diana percebeu o que ele estava fazendo. Ela começou a se defender, pedindo ajuda, mas sem sucesso. Victor era muito mais forte e não havia ninguém por perto. Com dificuldade, ele conseguiu jogar Diana por cima da grade, apenas com seu casaco nas mãos, como uma cobra em sua própria pele. Ao ouvir o brilho da água, o assassino murmurou e estava prestes a jogar o casaco na água, mas mudou de ideia. A própria Diana provavelmente se afogaria. Mas o casaco poderia flutuar, dando aos detetives pensamentos desnecessários. Foi por isso que ele foi parar no aterro sanitário, onde John o encontrou. Mas tudo isso o investigador ainda não havia descoberto. Até agora, ninguém estava confessando. Foi sobre isso que o investigador reclamou com John quando ele veio ver como estava o caso. Não sei, não consigo nem sentir o cheiro. Não está muito claro. Um deles teve algo a ver com o desaparecimento da Diana. Mas eles não admitem isso. Minha única esperança é interrogá-los e provocá-los a confessar um pouco. Isso é realista. E como você faz isso? John se perguntou. É nisso que estou trabalhando agora. Se você contar a eles em um confronto, diretamente, o que sabe sobre a edição das fotos, e que Victor jogou o casaco fora, sim, talvez eu consiga. Vamos ver. Na verdade, isso acabou sendo exatamente o que Alexander esperava quando descobriu que as fotos eram falsas. Liam atacou Victor. Então você sabia que a Diana não estava me traindo e mesmo assim a matou, seu desgraçado. E quem é você? Já não matei pessoas suficientes sob suas ordens? Os cúmplices gritaram uns com os outros, angustiados. Assim, o caso estava praticamente resolvido, só faltava encontrar o corpo da esposa desaparecida do empresário. Mas o investigador cuidaria disso em um futuro próximo. Especialmente porque ele já havia recebido uma promoção graças ao sucesso da investigação. Alexander contou tudo isso a John, apertou sua mão e o agradeceu pela ajuda. E também quero lhe dizer, John, que você é um bom sujeito, capaz, compreensivo, que luta pela justiça. E você é jovem, quase da minha idade. Você está vivo. Onde você o vê? O que vai acontecer agora? Não sei, Alexander, mas é assim que a vida acontece. Não há outra maneira. Eu tentei, mas não deu certo, suspirou John. Talvez eu não devesse ter fugido do orfanato, mas agora não posso voltar atrás. Bem, agora espero que possamos fazer isso sem voltar atrás. Pensei em ajudá-lo com seu trabalho. É um trabalho simples, mas com perspectivas e uma boa residência onde você pode obter uma autorização de residência. Você está brincando. Aceito qualquer trabalho, não me importa se for para puxar pedras. Desde que eu tenha um lugar para morar e uma autorização de residência. Bem, eu gostaria de ser um ser humano. Afinal de contas, antes que você perceba, idade, velhice. E eu não tenho um quintal.
Bem, tudo bem. Fico feliz por você. Iremos lá hoje, você verá. E para olhar para você, você tem algum documento? Meu passaporte está vencido, mas acho que podemos resolver isso. E John estava pronto para começar uma nova vida. Mas ele estava preocupado com algo da vida anterior. E a busca por aquela garota desaparecida? Você vai continuar com ela? E como? Vai ser difícil. Victor confessou que não a matou viva, que a jogou no rio da ponte, sabendo que Diana não sabia nadar, mas então ela deveria ter sido encontrada morta, não é? Eles a encontraram? Eu verifiquei todos os locais na direção do riacho, liguei para lá e para cá, mas isso não significa nada. Talvez ainda não tenham encontrado o corpo. Ele está preso em algum lugar no fundo ou na margem, mas foi jogado em um local desabitado. Temos que começar a procurar por ela. Isso é algo que não aconselho você a fazer. É claro que é bom que você tenha encontrado fotos e o próprio médico, mas o caso não é fácil e possivelmente é perigoso para os civis. Portanto, tente não se envolver muito com o assunto e certamente não tome nenhuma atitude. John prometeu e foi para casa, um pouco mais calmo. Embora estivesse ciente de que, até entender o que havia acontecido, ele não descansaria. E o jovem investigador Alexander começou sua investigação. Ele estava ciente de que não era um caso fácil com uma implicação bastante perigosa. Ele já havia conversado muito sobre isso. Esse homem era conhecido por sua crueldade e engenhosidade. No passado, seus rivais e inimigos haviam desaparecido mais de uma vez sem deixar rastros, mas ele nunca havia conseguido apresentar acusações contra ele. Agindo com cautela e, aparentemente, com o apoio de alguns altos funcionários, ele sempre conseguiu fugir da responsabilidade. E nunca agiu com suas próprias mãos. É possível que sua esposa não tenha desaparecido sem o envolvimento do marido. Alexander percebeu que, se pudesse provar isso, sua reputação seria muito melhorada. Afinal de contas, enquanto ele era considerado um investigador jovem, inexperiente e não muito capaz. Mas agora, graças a esse pobre vagabundo, ele tinha algumas pistas bastante substanciais. A primeira coisa a fazer era lidar com o médico, que, sem dúvida, tinha algo a ver com o caso. A primeira coisa a fazer era descobrir sua identidade, o que não era difícil. Afinal, Alexander já sabia seu número de registro, sabia onde ele trabalhava e, graças a isso, também sabia rapidamente quem era o cirurgião Victor. Ele era um homem bastante jovem, muito mais jovem do que o próprio Liam. O que poderia unir pessoas tão diferentes em idade e profissão? Havia alguma conexão entre eles? Eles mantinham contato frequente, e talvez não apenas por questões pessoais. Era necessário descobrir qual era a essência dessa comunicação. Só se podia perguntar a eles. As ligações para o investigador começaram e as perguntas começaram, e elas foram muito desagradáveis para ambos. Liam estava furioso. Tudo parecia estar resolvido. Ele havia se livrado da esposa traidora, Diana era procurada. O resto não lhe dizia mais respeito. Ele relatou o desaparecimento de sua esposa. Mas ele não é obrigado a procurá-la. Ele pode sentar e esperar. Se você a encontrar morta, fará um grande funeral para ela? Sinceramente, vou chorar sobre o túmulo e pronto. Que outras perguntas ele pode fazer? E agora parece que há tantas perguntas quanto ele quiser. Novamente começam as ligações para algum investigador. E as perguntas que ele faz são bastante estranhas, não são boas. Especificamente sobre seu relacionamento com o tal Victor. E a pergunta foi muito inesperada. O que o liga a Victor? Sem mais delongas, ele perguntou. Se Liam tivesse previsto que isso aconteceria, ele teria pensado no que responder antes. Mas não pensou. Então, ele só pôde erguer as sobrancelhas e dizer, intrigado. Sim, não há nenhuma conexão. Bem, eu o encontrei uma vez, não foi? Não me lembro mais. Foi assim que nos conhecemos. É sempre bom ter um bom médico por perto, nunca se sabe. E o pesquisador atacou como um bulldog.
E as perguntas começaram a se multiplicar. Onde vocês se conheceram? Por que ele veio para cá? Você o via com frequência? Conhecia a esposa dele? Em resumo, uma pergunta era mais perigosa do que a outra. Lia não sabia como sair dessa, disse que não responderia sem um advogado. Mas, que tipo de advogado? Acredite, você não pode explicar tudo como está. E você não pode perguntar ao próprio Vitor, por que de repente ele começou a fazer essas ligações? Será que ele fez algo errado? Para onde Diana foi? E se eles a tivessem encontrado? Mas por que eles não dizem a ele? Eles não o chamam para o reconhecimento. Em resumo, ele deixou o investigador indignado e com uma espécie de horror. Mas ao dirigir para casa, ele se acalmou. O que realmente havia acontecido? Algum jovem funcionário estava demonstrando zelo. Bem, deixe-o provar isso para a sua saúde. O que ele pode encontrar? Isso é ridículo. Ele e Vitor sabem como esconder pontas na água. Já conversamos sobre isso mais de uma vez. Liam ficou muito feliz quando encontrou esse jovem médico, recém-saído da universidade, mas que já era um cruzado excêntrico e cínico. Literalmente, por algum milagre, ele o encontrou e imediatamente conseguiu fisgá-lo para que ele não se movesse. Liam sabia como se comportar com as pessoas e enxergava através delas. Ele sabia imediatamente que tipo de favor poderia pedir a Vitor. E sabia como fazer isso. E o fez com perfeição. Ele me ajudou a me livrar de um homem indesejável. Para que não surgissem suspeitas e acusações. Mas como eu poderia não ser grato? Como eu poderia não admirar o talento do aluno de ontem? Mas ele não mostrou isso ao próprio Vitor. Ele sabia que, Deus nos livre, mostrar às pessoas que você é grato a elas ou que precisa delas iria irritá-las em um piscar de olhos. Seria melhor se elas se sentissem obrigadas e necessárias. E Vitor tinha muito a agradecer a Liam. Quanto dinheiro ele recebeu dele? Ele lhe conseguiu um emprego em uma clínica melhor. Isso não é suficiente. Que tipo de serviços ele prestou? Nada. Ele já tinha feito isso antes. Sim, bem, era melhor, era mais gerenciável. Mas acontece que você também pode ter problemas com ele. Não, ele não foi duro o suficiente com o médico. Ele relaxou e o deixou ir um pouco. Ele deveria ter se comportado da mesma forma, deixando-a saber que ela deveria ser grata ao marido e que deve tudo a ele, não é mesmo? Ele deveria tê-la colocado em seu lugar com mais frequência. Ela acha que é a dona do lugar. Ela não podia, ela não podia. Como o velho tolo se derreteu e se apaixonou. É verdade o que dizem, um cabelo grisalho na barba, um demônio na testa. Então ela sentiu seu poder sobre o marido. Ele começou a levantar a cauda. E então ela chegou ao ponto de trair a torto e a direito. Eu nunca teria acreditado nisso, a não ser pelas evidências. Mas este acreditou. Quando chegou em casa, ligou para um advogado, decidindo conversar com ele e construir uma linha de defesa. Os investigadores não precisavam saber toda a verdade sobre como e em que se baseava a amizade dela com o cirurgião. Teria sido bom conversar com ele pessoalmente. Mas falar ao telefone é perigoso, claro que não. Ainda mais se eles já estiverem sendo vigiados. Ainda assim, seria necessário entrar em contato com ele de alguma forma, mas como? E será que realmente vale a pena? Afinal de contas, se você olhar de fora, não há nenhum relacionamento especial entre eles. E com toda essa paranoia, ninguém consegue chegar ao fundo de nada. Nós dois somos puros, inocentes como bebês. Finalmente foi decidido. Vitor, a quem Alexander chamou para conversar depois da entrevista, estava muito menos otimista, mesmo que fosse apenas pelo fato de ter ficado de fora desde o início. Ele não tinha nada a ver com o empresário ou sua esposa. Ele era um conhecido, quase um amigo da família, mas nada mais. E, de repente, surgiram perguntas estranhas. Onde eles se encontraram? Sobre o que estavam falando? Que tipo de negócio? Bem, que tipo de negócio eu, um médico,
poderia ter com um empresário? Uma vez removi seu apêndice. Foi assim que nos conhecemos. Nós nos reunimos, nos comunicamos, percebendo que poderíamos ser úteis um para o outro. E você conheceu a esposa dele? A Diana? Conheci, não conheci. Quero dizer, eu a conheci antes de conhecê-lo. Estudamos na mesma escola, ela era um pouco mais nova do que eu. Não éramos amigos, eu apenas a conhecia. Fiquei surpreso quando descobri que eles eram casados. Mas não havia relacionamento. Não havia comunicação alguma entre nós. Essa foto lhe parece familiar? E ele colocou uma foto na frente de Victor, na qual ela parecia ser amiga de um homem. Ah, droga! Sim, Victor tinha várias dessas fotos. Uma delas foi colocada pelo faz-tudo para envolvê-la na frente do marido. Era perfeita. Só que o investigador não precisava saber disso. E então todas essas fotos desapareceram dele. Para onde? Não sabemos. Talvez ele as tenha perdido, talvez alguém as tenha roubado. Mas se esse for o caso, o que você pode fazer? Você tem que dizer a verdade ou algo que se pareça com a verdade. Sim, eu sei. Encontrei uma pilha inteira dessas fotos. Tentei escondê-las para que o Liam não as visse. Por que incomodar um homem bom? Também é uma pena o que aconteceu com a Diane. Não sei como ela reagiria. O que exatamente isso tem a ver com o desaparecimento dela? Ora, ele a amava. De qualquer forma, o Liam não é o tipo de homem que mataria mulheres de quem não gosta. Diane é sua terceira esposa, e ele se divorciou das duas últimas, mantendo-as para sempre. Ele poderia ter se divorciado dela. É mais doloroso, você sabe. Sabe, dar um tapa na cara dela, expulsá-la de casa. E onde você encontrou essas fotos? Sim, por acaso eu estava deixando um homem em casa. Eu o peguei em uma estrada rural, dei-lhe uma carona. Então encontrei essas fotos no meu carro. Elas devem ter caído. E o que você ia fazer com essas fotos? Nada. Jogá-las fora ou dá-las a Diana. Mas não a vi mais depois de recebê-las, e ela também desapareceu. Acho que não teve nada a ver com as fotos. O que você acha que teve a ver com isso? Sim, eu nem pensei nisso. Talvez ela tenha fugido sozinha com algum pretendente. E depois o mesmo tipo de perguntas. Uma mais desagradável do que a outra. Quando você o viu, sobre o que conversaram? No final, ela não aguentou mais e começou a explodir. Tudo bem, eu não vou a lugar nenhum. Se ninguém quiser procurar aquela garota, não tenho nada a ver com isso. Reconciliatório, disse John, sabendo muito bem que estava dizendo isso mais para apaziguar Kevin. Embora, para ser honesto, ele não tivesse ideia do que fazer ou a quem recorrer. E ele não queria lidar com a polícia, categoricamente com seu marido já falado. E agora? Nada, na verdade. Então, ela viveu assim por vários dias, cuidando de seus afazeres normais. Ela não se envergonhava dos hematomas em seu rosto. Ele entendeu que eles não surpreenderiam ninguém e que não acrescentariam nada de novo à sua imagem. Um homem que coleta lixo deve ter essa aparência. E, depois de alguns dias, os hematomas, se não desapareciam, não pareciam tão ameaçadores. Mas ele trabalhava, ou seja, fazia menos do que estava acostumado a fazer. Todos os seus pensamentos estavam ocupados com a situação da fotografia e da mulher desaparecida. Talvez só ele tenha a chave para essa história, e ele se mantém em silêncio. Ou seja, ele é forçado a ficar calado, porque ninguém quer ouvir. E a mulher pode estar correndo perigo. Mas o que ele pode fazer? E John fica agachado nas ruas, sem saber o que fazer. Mas um dia, ao passar por uma clínica particular, viu um carro estrangeiro parar na entrada. Parecia o mesmo. Sim, eu não conseguia vê-lo na escuridão, mas me lembrei de um detalhe. Havia um desenho de línguas de fogo e um longo arranhão na lateral. Um homem saiu do carro e, sem fechar a porta,
caminhou rapidamente em direção à clínica. John entrou no carro, foi até ele e abriu a porta. Parecia que o homem ia sair por um momento, ele tinha que se apressar. O homem só se atreveu a pegar o porta-luvas e tirar uma pilha de papéis, sem saber muito bem do que se tratava. Ele se levantou, correu para os arbustos mais próximos e se afastou com um ar independente, colocando o achado no bolso. Devia conter algo substancial. Afinal, devia ser o médico que havia jogado fora o jaleco dessa mesma mulher. Onde ele o havia colocado? Se ao menos houvesse alguma pista. Recuando a uma distância segura, John retirou os papéis e examinou as mesmas fotos que mostravam ele e os outros homens com a mulher desaparecida. Sim, essa descoberta não forneceu muitas pistas, exceto a certeza de que o médico estava envolvido no desaparecimento, afinal de contas. Talvez houvesse alguma outra evidência no carro? Mas o que eu poderia fazer? Não sou um investigador. Eles poderiam ter revistado o carro com um mandado e interrogado o motorista. Mas eles me pegaram e me chutaram novamente. O que significa que a polícia teve que se envolver, afinal. E do que exatamente eu tenho medo? Mesmo sem uma autorização de residência, não tenho outros pecados atrás de mim. Pensando assim, ele procurou uma delegacia de polícia, decidindo simplesmente contar a eles tudo o que sabia. E depois deixar que eles resolvessem o problema sozinhos. Resolutamente, ele entrou no prédio e se dirigiu à cabine do policial. Felizmente, não havia outros visitantes, e o homem de plantão estava entediado e olhando para um jogo de palavras cruzadas. "Olá", disse John com firmeza. "Eu gostaria de falar com o investigador." "Qual deles?", perguntou o policial com surpresa. "E sobre qual caso?" "O caso do sequestro da mulher Diana." "E o direito de você falar sobre esse caso?" Uma risada apareceu entre a voz e os olhos do policial. "Tenho algumas informações que podem ajudar na busca." "E mais detalhes?" o investigador perguntou. "Acredito que o médico estava envolvido em seu sequestro. Eu o vi jogando um casaco que provavelmente pertencia a Diana na lixeira, e encontrei uma foto no bolso dele. Aqui está ela, é uma montagem. Você pode me ver ao lado dela. Mas eu não estava lá." O próprio John já estava ciente de que sua história não estava indo tão bem quanto ele gostaria. Isso divertiu o policial, mas ele continuou. "Continue, o que mais você pode dizer e onde você está agora?" "Mas você não está." "Não ria. Estou falando sério." exclamou John. "Leve-me até o investigador. Eu lhe contarei tudo em detalhes." Naquele momento, outro jovem policial se aproximou. "Por que toda essa gritaria?" ele perguntou desconfiado. "Ah, o contador de histórias chegou. Sobre uma mulher desaparecida que foi sequestrada, talvez por um médico, talvez não, em um vestido e com uma foto que pode ou não ser dele. Olha, garoto, é melhor você sair daqui antes que eu chame o hospício. Estou cansado desses contadores de histórias, pelo amor de Deus. Estão todos querendo uma recompensa. Quem é você? Tem passaporte?" perguntou John severamente. Aqui o jovem ficou confuso. "Sim, eu o tenho em casa." "Há uma casa de 2 andares com uma piscina, com certeza." No entanto, o jovem investigador ficou interessado na história de John. Ele viu que o jovem estava realmente animado. Ele provavelmente não estava mentindo e decidiu ouvi-lo. Ele também tinha seu próprio interesse. Uma investigação rápida permitiria que ele provasse seu valor. Afinal de contas, ele ainda não havia sido encarregado de nenhum caso importante. O investigador conduziu John ao seu escritório e o convidou a se sentar. "Bem, meu nome é Alexander. Eu sou o investigador." "E quem é você?" perguntou ele. "Sou John. Bem, um vagabundo sem teto, por assim dizer. Mas tenho meu passaporte, embora não o tenha comigo." "Certo. Não é disso que estamos falando agora, pelo que entendi. Vamos por ordem, o que você sabe sobre a mulher desaparecida?"
John respirou fundo, se acomodou e começou a detalhar tudo o que havia descoberto inadvertidamente nos últimos tempos. O policial anotou a placa do carro do médico, o endereço da clínica onde ele provavelmente trabalhava e deu uma olhada nas fotografias em que a mulher desaparecida aparecia na companhia de John e de outros homens. Talvez seja possível provar que isso é uma armação com essas fotos. Você pode verificar? Disse John. Alguém, provavelmente o próprio médico, queria comprometer essa Diane com seu marido. Não sei por quê. Talvez ele mesmo quisesse se casar com ela, especulou John. Não sei. Mas para entender isso, você precisa saber mais sobre o próprio médico. Prose é bem conhecido em nossos círculos. E eu não acho que ele teria simplesmente se divorciado da esposa quando descobriu que a estava traindo, ele não é esse tipo de homem. Então você acha que ele a matou? O investigador perguntou. Eu não sei. Mas não descarto essa possibilidade. Precisamos descobrir que papel o médico desempenha em tudo isso e que relação ele tem com o próprio empresário e sua esposa. Afinal de contas, o paletó foi jogado fora. As fotos foram encontradas em sua casa. De qualquer forma, obrigado pelas informações. Vou começar a descobrir o que aconteceu e o que pode ser feito em seguida. Embora, se houver um médico envolvido, um cadáver talvez não seja tão difícil de esconder. Isso é horrível. Mas o que devo fazer agora? Posso ser livre? Perguntou John. Sim, você pode ir. Se tiver me contado tudo o que sabe, vou começar a investigar. Está bem, mas eu gostaria de saber como isso vai terminar e aonde sua investigação vai levar. Há alguma maneira de eu conseguir falar ou pelo menos ligar? Deveria. E se você se lembrar de mais alguma coisa? Você tem um telefone? Tenho, mas ele é antigo e nem sempre posso carregá-lo. Mas, por via das dúvidas, anote o número. Quando estou ao telefone, sempre atendo. Nunca se sabe, talvez eu saiba de algo mais. Mas por que isso foi feito? Ele se perguntou. Isso eu não sei. Talvez tenha sido uma pegadinha, uma brincadeira para tirar sarro da garota? Você a conhece? Não, eu nunca a vi antes. Bem, vamos ver isso. Tenho a impressão de que já a vi em algum lugar. Ele começou a boicotar os botões novamente, movendo a imagem para outro lugar. E, de repente, exclamou. Bem, é claro. Eu não pensei nisso imediatamente. Ele tem aparecido muito nos noticiários ultimamente. Ela desapareceu há uma semana. E não é uma garota qualquer, mas a esposa de um empresário, que já foi um famoso gangster. Então Kevin foi para o quarto dos fundos. Ele também estava curioso para saber o que seu neto havia encontrado lá. E ele mostrou e contou. Veja. Havia anúncios e o noticiário falava sobre o desaparecimento de Diane, a esposa do empresário. Aqui estão as fotos dela, por favor. E elas foram postadas por toda a cidade, a propósito. E aqui está a mensagem de vídeo de Liam. Veja, na verdade, neste clipe, o jovem não estava falando com uma voz perturbada sobre como sua amada esposa havia desaparecido. Ele não consegue viver sem ela e implora por seu retorno, suspeitando que sua amada tenha sido sequestrada. Estou disposto a pagar qualquer quantia em dinheiro para que nada de ruim aconteça a ela. A quem fornecer qualquer informação confiável sobre o paradeiro de minha esposa, garanto uma recompensa. Diana, minha querida, por favor, volte. Se puder me ouvir, diga-me onde está. Irei até os confins do mundo por você. Estou vendo, Kevin sorriu. A garota é bonita. E ele é cerca de 20 anos mais velho que ela. Então ele está sofrendo, sentado perto dela. E ela provavelmente fugiu porque está cansada de viver com ele. É bem possível, concordou o neto. Se ela tivesse sido sequestrada para pedir um resgate, eles teriam enviado alguma exigência há muito tempo. E eles não dizem uma palavra. Então, ou ela escapou. Ou, bem, esperemos que ela tenha escapado, concordou o zelador.
Se algo tivesse acontecido, eles teriam encontrado pelo menos o homem doente, pelo menos o homem morto. E onde mora esse empresário? Isso terá que ser dito, eu suponho, declarou John de repente. O que você vai dizer a ele? Que encontrou uma foto em uma lixeira. Bem, ele não está pedindo um pedaço de papel, está pedindo a esposa dele. Você não recebe uma recompensa por esse tipo de brincadeira, você leva um tiro no pescoço, Kevin o advertiu. Sim, não estou nessa pelo dinheiro, apenas porque isso pode me ajudar a encontrá-la. Afinal, eu vi alguém, aparentemente um médico de jaleco branco, usando uma bata, jogando-a fora e a foto estava em seu bolso, discordou John. E se esse for o caso, não há motivo para se preocupar. Você sabe como são esses médicos? Eles dizem que roubam pessoas para obter órgãos. E ela é uma garota grande e pode ser completamente desmontada. Então, mais uma razão para que eles nunca encontrem, pois o conteúdo já foi transplantado para alguma mulher idosa e rica, o velho fez suas suposições. Concordo plenamente. Sim, o caso parece obscuro. É melhor não se envolver. É melhor ficar fora disso, ou a culpa será sua. E não acho que ele aceitará isso tão facilmente. Afinal de contas, ela mora em uma vila de luxo, há guardas em cada esquina. E há tantos rumores sobre seu marido que é melhor ficar longe dele. Ele mesmo não escondeu a esposa em algum lugar? Agora ele está se fazendo de vítima. Acho que, de qualquer forma, é necessário informar, porque eles estão procurando por ela. Qualquer informação pode ser importante, discordou John. Não deixe que eles o encontrem naquele lixão. Jogue essa foto fora, John, por que você não pode viver em paz? Perguntou o homem mais velho. E John realmente não estava. Durante um dia, ele cuidou de seus afazeres, enquanto tudo o que conseguia pensar era em um estranho perdido. Era como se ele não a conhecesse. E ele estava ao lado dela apenas em uma fotografia falsa, conectado a ela apenas pela vontade de outra pessoa, mas como se ela não fosse uma estranha. Na manhã seguinte, ele não disse nada a ninguém. Ela foi para a mesma vila de elite para encontrar o marido e contar-lhe tudo. E ele tinha visto a mansão na foto. E essa era a única maneira de encontrá-la. Quero dizer, foi muito difícil descobrir apenas vagando pelo assentamento para um homem que obviamente não era um dos residentes daqui. John era muito visível. Ele tinha medo dos guardas. Mas aqui ele teve muita sorte. Ele não precisou perambular muito pelo vilarejo. Ele viu a casa certa quase que imediatamente. E não foi só isso, e da porta da casa saiu um homem, no qual John reconheceu imediatamente o marido da mulher desaparecida. Ele não sabia para onde estava indo, mas não podia demorar. O homem imediatamente correu em sua direção quando ele saiu, dizendo: Liam, vim falar com você sobre sua esposa. O homem parou imediatamente, olhando para John com surpresa. Seus olhos se arregalaram, com a esperança brilhando neles. Mas ao olhar mais de perto para o jovem, ele pareceu desapontado. Ele não podia simplesmente rejeitar o visitante. Então ele perguntou: Bem, fale rápido. O que você tem sobre minha esposa? Ou quer dinheiro imediatamente? Não, não quero dinheiro. Encontrei a foto por acaso. Aqui, veja, ele apressadamente tirou a foto do bolso e a entregou ao empresário. O empresário não recusou. Ele pegou a foto, mas imediatamente a devolveu. E daí? Eu já vi essa foto, você o conhece? Perguntou o homem. Sim, sou eu. Quero dizer, não fui eu quem tirou a foto aqui. É uma montagem. Um homem na rua me parou. O homem deu uma olhada melhor em John e na foto e disse com raiva: E você está me dizendo que teve um caso com ela? Que a minha Diana ficaria ao lado de alguém como você? Ele olhou para trás, para a parte de trás de sua barraca, fazendo sinal para alguém. Não, você não está entendendo, gaguejou John, sem prestar atenção. Ela não estava perto de mim. Eu nunca a vi. É uma fotomontagem. Naquele momento,
2 guardas corpulentos saíram do portão, encarando o jovem. O proprietário se virou para eles. Veja, faça uma montagem dele, de seu focinho, para mantê-lo longe das pessoas ocupadas. E ele mesmo saiu correndo. John entendeu. Agora ele ia ser espancado. Mas ele não havia dito a coisa mais importante. Espere um momento, gritou ele atrás do empresário. Eu ainda não lhe contei tudo. Ele levou um bom chute no queixo. Ele não podia esperar mais. Tinha que sair dali antes que as coisas ficassem muito ruins para ele. Ele conseguiu escapar, mas não sem alguns ferimentos leves. Os guardas não o perseguiram. À noite, John voltou ao quarto dos fundos para ver Kevin, que entendeu imediatamente. Então, heróico detetive, você teve uma conversa com um viúvo bem-sucedido? E a recompensa foi muito proveitosa. Eu não fui pelo dinheiro, eu queria lhe dizer. Ele não quis nem me ouvir. Bem, o que eu lhe disse? Quando você vai ouvir os mais velhos? Você deveria estar agradecido por ter saído vivo. Você não me disse pelo menos onde mora? Deus não permita que eles voltem por aqui. Eu não tive tempo de dizer nada. Esse é o ponto. O que você quer que eu faça agora? Vá à polícia? Vá, mas eles estão esperando por você lá com suas fotos. Olha, John, estou lhe dizendo como ser humano, pare com tudo isso. Digamos até que essa foto e suas informações valham alguma coisa. Mas você ainda não percebeu que ninguém vai lhe dar ouvidos? Você não recebeu o suficiente. Você conseguiria muito mais na polícia. E daí? Esquecer a história toda? Ficar quieto? Não tenho mais forças para isso. Mas me desculpe, não aqui, não na minha casa, porque você vai trazer as pessoas erradas. E eu não quero ter meu rosto pintado assim na minha velhice. E não quero perder meu emprego. E se os valentões começarem a aparecer, vai ser muito chato. Portanto, minha resposta é a seguinte: ou você se perde, ou vai com Deus para onde quiser ir. É bom ter sua própria casa, uma casa de verdade, com paredes limpas, aquecimento a vapor, uma TV e uma cozinha com uma geladeira com mantimentos e um fogão. E melhor ainda se houver uma banheira com água quente. Então não há motivo para ficar chateado. Basta viver e ser feliz. Mas tudo isso se foi. Talvez tenha existido uma vez. E então se foi e você se viu vagando pelo mundo. John não tinha nada disso para começar. Ele nunca viveu em uma casa com todos os confortos. Então ele vagueia, isto é, ele vagueia. Ele não se sente particularmente ofendido com isso. É normal para ele. Ele sabe que as condições de vida podem ser ainda piores. Agora ele é um sem-teto e ninguém o quer. Pelo menos ele é livre. Na primeira infância, até os 5 anos de idade, ele morava com os pais em um apartamento. Bem, quando os pais foram embora, o apartamento também foi. Ninguém sabe como ele sobreviveu com aqueles alcoólatras. Não havia liberdade ali. Ele era muito jovem para pensar nisso. E agora ele tinha uma lembrança ruim de sua infância. Ele ficou separado de seus pais por 5 anos. Um grande agradecimento às autoridades competentes por isso, pois seus pais estavam se afundando rapidamente no álcool. A criança era um grande problema para eles. No orfanato, ele teve uma boa vida no início. Havia camas limpas, procedimentos higiênicos regulares e, o mais importante, comida. Não era comum que John tivesse de pedir comida ou buscá-la ele mesmo, mas ela era dada a ele. Às vezes, ele podia até pedir mais. Quando cresceu, ele foi transferido para um colégio interno. Lá parecia mais difícil por causa dos meninos mais velhos. Havia brigas e mais brigas. John sempre esperava ansiosamente pelo momento em que cresceria e seria capaz de se defender sozinho. Mas ele percebeu que não era ele que estava crescendo, mas seus inimigos. Ele não era um covarde ou um fraco. Mas não gostava de brigar e não queria se envolver em brigas. E,
Compreensivelmente, ninguém gostava dele. Ele estava cansado de tudo isso. Foi então que John começou a sonhar em deixar o orfanato e viver por conta própria. Talvez ele tivesse esperado pela formatura, mas havia um sério conflito ali. Ele decidiu não esperar por problemas e fugiu, pois tinha apenas 14 anos de idade. Assim que conseguiu seu passaporte, ele fugiu. Ele sabia que ninguém o procuraria, quem o quereria lá? Mas, por precaução, ele foi para outra cidade, longe de sua cidade natal e das pessoas que conhecia. Ele não tinha bons conhecidos. E quem precisava de conhecidos ruins? Sobre o que faria no exterior, John não pensou muito. Decidiu que iria analisar as circunstâncias. Quais eram as circunstâncias? Se ele não sabia nada e não sabia nada sobre a vida, ele tentou encontrar um lugar no albergue para trabalhar. Mas não deu certo. Uma vida normal, aparentemente, não era para ele. Mas ele não queria morrer daquele jeito, então começou a viver como podia. Foi assim que ele se tornou um sem-teto. Isso acabou sendo bastante aceitável, especialmente se você não infringir a lei. E quanto à cláusula de vadiagem e vadiagem? Obrigado, ela foi revogada. Eu não ia roubar, nem beber, nem perturbar a ordem pública. E o resto não era da conta de ninguém. Eu estava vivendo o melhor que podia. Talvez fosse melhor. Seria muito bom. Era assim que eu pensava sobre o futuro. Tentei não pensar nisso. Ele levava uma vida normal onde quer que fosse necessário. Agora ele morava com um zelador, Kevin, que o deixava morar em seu quarto nos fundos. John o ajuda a carregar o lixo grande até a lixeira, coloca-o em seu carro e presta outros serviços. Ele limpa as folhas e pinta as lixeiras na entrada. Ele faz o que for preciso. Porque ele pode ajudar um idoso e lhe dar abrigo sob seu teto. Ele também tem seu próprio negócio. Ele coleta metal e entrega garrafas e papelão. Sim, ele paga uma ninharia, mas já é alguma coisa. Portanto, seu principal local de trabalho era, é claro, o ferro velho. Onde mais ele poderia encontrar todos esses tesouros? O local foi reconquistado porque havia concorrência. Era perigoso entrar no território de outra pessoa. No dia em que essa mudança em sua vida realmente começou, ele ficou no ferro velho e estava prestes a ir embora quando, de repente, viu um carro estrangeiro parar. Bem, nesse caso, não faria mal algum esperar. Nunca se sabe. Não era à toa que um carro de luxo havia chegado aqui. E, com certeza, um homem de paletó branco saiu do carro, jogou rapidamente algo escuro, como uma pilha de trapos, entrou no carro e partiu. Bem, algo assim no pescoço era de se esperar. Muitas vezes, as pessoas jogam algo que não precisam. Mas para o sem-teto, é justo. As pessoas ricas, ainda mais, às vezes não precisam de coisas muito úteis. Felizmente, não havia ninguém por perto, ninguém percebeu. John se apressou, pegou algo incrível e desapareceu nos barracos de madeira compensada onde os sem-teto às vezes separam seus itens. A corrente, é claro, não estava lá. O fogo também não podia ser aceso. Um incêndio em um ferro velho era assustador. É por isso que John sempre carregava uma tocha com ele. Ele a acendeu, apontou-a para a presa e assobiou em desapontamento. O casaco era um casaco de mulher. Não era um casaco ruim de tecido bom. Não estava sujo ou esfarrapado, mas o que fazer com ele? É perigoso barganhar por essas coisas. É fácil dizer que você o roubou ou até mesmo que matou alguém. Bem, não podemos simplesmente deixá-lo aqui. Talvez eu o dê para o Kevin. Ele deveria ter uma esposa, decidiu ele, e mecanicamente colocou a mão no bolso do casaco. É claro que não havia sacolas nem nada lá dentro. Tudo o que saiu foi um pedaço de papel grosso e brilhante com a foto de uma jovem bonita, o que não seria incomum se ele não estivesse ao lado dela. Ele olhou a foto de um lado para o outro. Não conseguia acreditar em seus olhos. E não podia atribuir o fato a uma mera semelhança casual. E ele nunca teve irmãos gêmeos.
Na verdade, esse avô, o John da foto, não se parecia com o verdadeiro John que o vagabundo vasculhou no lixão. E então John também reconheceu o fato. 6 meses antes, um homem o abordou na rua e pediu permissão para tirar uma foto dele. Que tipo de pedido era esse? Quem sabe, essas pessoas decentes, o que ele estava fazendo? Mas ele começou a persuadir. E com muita educação. Não, não se preocupe, não há perigo disso. Só preciso de uma foto de um homem decente e bonito de sua idade. É para o meu trabalho. Eu escrevo artigos. Não, eu sou decente, não sou. John se sentiu quase ofendido ao colocar a mão sobre seus ornamentos. Quero dizer, um rosto decente. E tudo mais que estamos prestes a mudar. O ônus está em mim. Vou lhe arranjar um terno decente. Não para sempre, apenas para uma sessão de fotos, para as fotos. Só isso. Meia hora e eu lhe pagarei. Não sei por que está hesitando. E então John decidiu, qual é o problema? Realmente, eles consertam o problema de graça? Bem, ele ficará em pé ou sentado com roupas decentes por alguns minutos, as fotos estarão em algum lugar, e então qual é o problema? Fotos decentes, não nuas. Mas quando a foto foi tirada, não havia nenhuma garota por perto. O próprio John, é claro, nunca tinha se deparado com algo assim, mas tinha ouvido falar que havia um tipo de fotomontagem. Ou seja, quando eles faziam uma foto dele e de uma garota a partir de fotos diferentes. Mas por quê? Bem, se ele estivesse matando alguém naquelas fotos, isso seria compreensível. Isso seria compreensível, mas então há um menino e uma menina. O que devo fazer? Passar a noite aqui? Tenho que me apressar e ir embora. Estou aqui sonhando que vou perguntar ao Kevin. Ele claramente não sabe, mas ele tem netos. Eles são jovens, sabem sobre computadores e outras coisas. Talvez eles digam algo inteligente, decidiu ele, e voltou para sua casa temporária com algumas fotos. Ele decidiu guardar seu casaco. Era perigoso andar pela rua tarde da noite com as roupas de outra pessoa, ainda mais com uma roupa decente. Kevin ainda estava mexendo em seu quarto nos fundos, trocando de roupa, preparando-se para ir para casa. John lhe contou sobre sua estranha descoberta, mostrando-lhe uma foto. Ele costumava ser assim, e com uma empregada também. Para onde ele foi? O zelador não entendeu de imediato. Tive que lhe explicar como ele estava em tão boa forma e que ele mesmo queria saber como aquela foto havia sido tirada. Você tem netos que são bons nisso, não tem? Eu perguntaria como isso é feito e, acima de tudo, por quê? Tony me, agora eu vou nos perguntar amanhã. Hoje é tarde demais. Quantos anos você tem? 25, 27? Ora, pelo que você diz, você é um cara legal, não bebe, é trabalhador. Ele é muito bonito quando você está por perto. Ele não é um catador. Ah, destino é destino. O concierge saiu e John começou a se acomodar para passar a noite. A estranha fotografia continuava a assombrá-lo. Quem e por que iria querer fazer essa montagem e o que poderia ser? De manhã, Kevin o acordou. Os zeladores começam a trabalhar cedo, não vá a lugar nenhum. Seu neto logo estará aqui para ver sua foto, qual é o melhor conselho? Com certeza, Tony chegou algumas horas depois com seu laptop e imediatamente, sem mais delongas, começou a olhar a foto e depois a colocá-la na tela. Bem, sim, edição. Mas muito bem feita, por um profissional. Se eu não soubesse, não teria adivinhado. Mas aqui está uma pequena falha. Nem todo mundo perceberia, ele começou a mostrar algo a John.